A composição de preços é efetuada introduzindo no artigo recursos ou atividades já existentes no orçamento ou na base de dados, ou criando novos recursos e atividades. Fazendo duplo clique no artigo, editamos a sua composição, que inicialmente se encontra vazia. Vamos introduzir um recurso neste artigo da lista de preços. Uma vez que estamos a iniciar o orçamento, não existem ainda recursos. Vamos por isso escolher um recurso da base de dados, selecionando o respectivo separador. Existem vários tipos de recursos: materiais, mão de obra, tarefeiros, subempreitadas e equipamentos. Podemos percorrer entre estes recursos para selecionar o pretendido. Vamos selecionar o recurso e de seguida clicar no botão Aceitar. O recurso será então importado para o orçamento, adicionando à composição do preço do artigo que estamos a editar. Agora que o recurso se encontra no orçamento, podemos alterar o consumo ou o seu preço. Essa alteração aplica-se apenas a este orçamento e não afeta o preço que se encontra na base de dados. Vamos adicionar o recurso Transporte a Vazadouro, existente também na base de dados. De seguida ajustamos o seu consumo e o seu preço. Pode-se verificar que os recursos importados encontram-se agora no orçamento, nas quantidades em que são utilizados. Nestas janelas, podemos também alterar o preço do recurso. Agora, vamos efetuar a composição do artigo seguinte, do mesmo modo do anterior. Podemos selecionar mais de um recurso de cada vez, importando-os em simultâneo para o nosso orçamento. Podemos ainda navegar nos recursos da base de dados alterando o grupo, ou pesquisando na caixa de pesquisa. Vamos agora introduzir um recurso novo no orçamento que, a título de exemplo, não existe na base de dados. Neste caso vamos criar o recurso Pedra de Enrocamento. Os recursos pertencem sempre a um grupo, de modo que se mantenham organizados. Por isso devemos selecionar o grupo a que pertence este recurso e de seguida introduzir os restantes dados. Podemos novamente rever os recursos que já introduzimos no nosso orçamento. A qualquer altura, se o pretendermos, podemos atualizar a base de dados com os novos preços ou com os novos recursos criados no orçamento. Assim, podemos utilizar esta informação em futuros orçamentos. Selecionando o recurso, na composição do preço ou na janela de recursos, selecionamos o comando Copiar Atualizar para a base de dados. Se o recurso não existe na base de dados, será então criado um novo. Caso já exista, o preço desse recurso na base de dados será atualizado com o preço que existe no orçamento. O acesso à edição da base de dados pode ser protegido por uma palavra-passe. Esta funcionalidade é útil caso se tenha vários utilizadores ligados a esta base de dados dentro da mesma empresa e, se pretenda restringir a sua alteração apenas a alguns dos utilizadores. Podemos verificar que na base de dados foi criado um novo recurso Pedra de Enrocamento, podendo agora ser facilmente utilizado em novos orçamentos. Para facilitar a tarefa de orçamentação, pode-se criar novos recursos a partir de recursos existentes. Na composição de preços, selecionando o comando Duplicar Recurso, é criado um novo recurso com dados idênticos, que de seguida podemos editar. Com este comando, não só criamos um novo recurso no orçamento, como este ficou de imediato na composição do preço que estamos a editar.